Ai, ai. Gente, o que que a gente vai fazer? Hoje a gente vai analisar um vídeo do Erickson. E não é um vídeo de 2 horas, fiquem tranquilos, tá? É um vídeo de 35 minutos só. Vai render, vai render. Então vamos aproveitar o tempo. É um vídeo que eu já tinha visto transcrição de partes dele várias vezes. E eu me sinto envergonhado de ter demorado tanto para assistir esse vídeo. Eu assisti esse vídeo depois do fim de semana inteiro, gente, eu fiquei. Eu tô espantado. Qual que eu já sabia que eu sempre vejo, mas cada vez que eu vejo o Erickson fazer uma coisa dessas, me inspira como hipnoterapeuta. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o Erickson dos seus 58 anos. 50 e tantos anos, 56 anos mais ou menos. Então é um Erickson ali que já tem uma certa idade, mas ele não tá idoso, né? Ele não está idoso. É... Porém, ele tá tendo uma indiretividade, gente, que é um negócio assim absurdo, memorável. Eu vou dar alguns focos dentro dessa demonstração e eu já vou abrir um looping aqui com vocês. Tudo que está acontecendo no vídeo que vocês vão ver foi planejado. Vocês vão ver o Erickson fazendo marcações analógicas, que é um termo que a gente anda vendo bastante, de forma propositada para semear algo que ele fez acontecer lá no fim. Então ele foi criando algumas ideias durante esse atendimento e lá no fim o negócio brotou exatamente como ele tinha estruturado. Esse aspecto que vocês vão ver aqui hoje, que é um dos aspectos que eu quero que vocês tenham foco, a gente chama na hipnose ericksoniana de estratégico. Quando a gente fala do aspecto estratégico, é isso que vocês vão ver aqui. Muitos de vocês já viram falando assim, gente, quando vocês analisam um vídeo do Erickson, você consegue entender o porquê que ele está fazendo isso aqui no começo e que isso aqui tem a ver com algo que vai acontecer lá no fim. É esse ponto que a gente vai reparar aqui hoje, dentro do vídeo que a gente vai assistir. É, Ele é um vídeo interessante, porque ele envolve várias estratégias diferentes. O Erickson hipnotizou ele muito fácil. A hipnose ele não é o mais. O fazer a pessoa ficar hipnotizada ali não é o grande foco. Mas o ponto alto, gente, é que o Erickson foi semeando ideias de forma indireta para lá na frente o negócio acontecer. Vai ter muita coisa legal no meio disso daqui. Mas a graça é como foi tudo amarrado e como ele foi criando essa amarração de forma indireta, usando semeadura e marcação analógica. Vocês vão entender que esse cara. Outro ponto, desculpa, Esther. Gente, outro elemento que é legal trazer aqui, porque eu não sei, eu tô muito animado para mostrar isso aqui pra vocês. É, Outro elemento que vocês vão ver aqui é que o Erickson ele está treinando esse cara a responder a mínimas dicas. Eu falo pra vocês que a hipnose ericksoniana envolve criar aquele clima do tipo assim, sabe? Tipo, que eu tô dizendo algo, mas eu não tô dizendo direto, mas você tá percebendo que eu tô querendo dizer muita coisa pra você? Vocês vão perceber isso aqui nesse vídeo. Inclusive o Erickson me espantou, porque no meio do vídeo o Erickson diz assim: "E você tá aprendendo a responder a pequenas dicas minhas, não é mesmo?" E de fato, o Erickson ele começa a fazer uma inflexão de tom de voz e o cara responde. A graça da hipnose ericksoniana é justamente que, à medida que a gente vai agindo dessa forma um pouco mais indireta, deixando um pouco mais vago, que a pessoa vai engajando, ela passa a responder melhor. Responder a pequenas dicas, isso que vai estar muito presente. Algumas coisas importantes aqui. Esse vídeo está em inglês. E uma das coisas que ele fez extremamente bem ali são as marcações analógicas. A marcação analógica é a forma que ele usou indiretamente de sugerir o que ele vai construir lá na frente. Então, eu vou ter que dar várias pausas no vídeo falando assim, ó, é essa palavra que ele tá dando uma ênfase. E aí vocês vão entendendo o que que tá rolando ali. Vai ter regressão, de forma muito interessante, inclusive. Vai ter muita alucinação. E é isso aí. Esther, pode falar. Não, eu queria saber se vai ficar gravado, porque eu vou ter que sair antes Está hoje. Não gravado, sei. está gravado. É porque geralmente quando é vídeo, quando é vídeo dele, por questões autorais, às vezes você não Mas deixa está gravado. Eu gravado, só né? não vou liberar essa gravação porque realmente tem questões que eu Pois prefiro é. evitar.
Eu prefiro Pois evitar. é. Então, Hum, é isso que eu ia te perguntar. E aí vai ficar gravada a mentoria eu de vou hoje? deixar mais privado, Ah, tá, tá. E a tá? mentoria de sábado você não liberou ainda, né? Não liberei? A última? Não, não. A de Tá, sábado depois vou não. liberar pra vocês então. Eu não liberei de Tá, sábado. O que que a gente fez sábado? Do tomateiro! Verdade, eu vou subir a do tomateiro. Eu tenho que subir o encontro também, né? O de domingo. E domingo a gente tem mais um encontro então, gente. Então, tá, é beleza. isso Então aí. eu posso ficar Sucesso. tranquila, né? Porque vai, eu Pode, posso pode. Você vai ter deletar. acesso, Esther. Fique tranquilo. Obrigada. Tá, gente. Vocês vão ter que me aguentar. Eu vou dar muita pausa, né? E é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu organizar minha tela aqui, peraí. Achei. A legenda é do YouTube, mas essa aqui tá melhor do que as outras, gente. Felizmente. Deixa eu dar uma explicação antes de começar aqui. Esse vídeo é um vídeo clássico. Geralmente a gente vê transcrição, mas do começo dessa indução que a gente vai ver o Erickson fazendo. Vamos dar o contexto do que tá rolando aqui. Eles estão em uma sala que está sendo filmado com holofotes realmente intensos. A gente está vendo aqui o Erickson no ano 1958. Ele morreu em 80. Então são 22 anos da morte dele. Ele tinha ali 50 e tantos anos. Ah, junto nessa sala tá o Gregory Bateson. O Gregory Bateson, ele tá filmando. Esse vídeo, ele é do John Wickland, um dos fundadores do Mental Research Institute. Inclusive, esse vídeo é ele é do John Wickland, esse vídeo, né? É do direito do John. Ah, e o Eric, inclusive o André Weizenhofer e o Ernest Hilgard estão ali presentes também, que são os pesquisadores de Stanford. Provavelmente aqui eu acho que eles estão em Stanford, se eu não estou falando besteira. Depois eu vou conferir onde eles estão. Ah, o que importa é, o Erickson, na noite anterior, estava em uma festa junto com essas pessoas, uma reunião de amigos, e o Erickson teve a oportunidade de hipnotizar esse cara. O cara, ele trouxe de fato para o Erickson uma questão de depressão. Porém, o Erickson ele não fez a terapia com o cara porque o ambiente era um ambiente de festa. Consequentemente, o Erickson convidou e no dia seguinte eles gravaram esse vídeo, tá? É, Então, é um tratamento para depressão que vocês vão ver. Na verdade, é uma intervenção, não é um tratamento, né? Gente, isso aqui é brilhante, brilhante. Vamos lá. Partiu. Eu vou explicando as estratégias, gente, o que que vai rolando aqui. About one thing, that one-way mirror. I think I'm where someone lights a cigarette. I know that. Did you know that? So anybody that uses the one-way mirror ought to be rather careful. What do you feel about that? Certainly. And I wonder if Andre realizes that. Tá, vamos entender o que que tá rolando aqui. O Erickson, ele tá falando de coisas que são nada tão a ver com a questão ali, mas que são coisas que são verdadeiras. E aí ele começa a falar sobre o espelho, e ele tá falando sobre ver o espelho. Essa ideia de ver o espelho, ela vai ser utilizada dentro desse processo. Bom, eu acho que basicamente é isso aí. O Erickson ele fez aqui um IE7, porque ele foi falando de coisas que são verdadeiras. André é o André Weizenhofer de Stanford. You can see that. And I wonder about the experimental work that they do here. Whether they're aware of the fact that they can. Tá. Eles fazem um trabalho experimental, né? Aqueles que eles olham através de um espelho.
E o Erickson tá conversando com ele, perguntando se ele sabe que os caras que estão atrás do espelho sabem que eles estão vendo eles lá. Porque tem um espelho, mas eles estão vendo reflexo atrás do espelho, né? Betray themselves through a one-way mirror. But do you remember the first time we met? Tá. O que acontece? É que ele já tá hipnotizando. Então ele fez um breve E7. Aí olha o que ele fala pro cara. A mirror. But do you remember the first time we met? Ele pergunta: Você se lembra da primeira vez que nos encontramos? Isso aqui é uma revivificação, gente. Ele quer reviver o último transe que ele fez, que foi o dia anterior. Só que ele aqui, eu não sei se vocês separaram, ele faz uma marcação analógica no remember, né? Então você se lembra da primeira vez que nos encontramos? Yes, we were sitting not quite in this position. Tá, o que vocês vão ver agora é o Erickson falando sobre a posição. Ele fala sobre a posição por quê? Porque quando ele começa a trazer dicas sobre a memória é revivida, né? A memória é dependente do estado. Quanto mais informações da memória eu trago, mais do resto vem junto. Então ele está pegando pistas da memória para o estado ser revivido. Junto com isso, ele vai fazer um IE7, porque ele vai acompanhar a experiência desse cara. Sim, Rafa, pode sim. Inclusive é uma estratégia bem elegante, né? Usar a revivificação de transes do cotidiano, com certeza. Vamos lá, gente. I was over on your left side. Então o Erickson fala assim: a gente não estava nessa posição, eu estava à sua esquerda, não é? Sim, gente. Se o Erickson estava em outra posição e ele falou isso, é verdadeiro. Sim. Sim. E aqui, o Erickson tá fazendo um jogo de palavras, né? Ele falou a esquerda, right, só que right vem de certo e right também é direita. Right é uma ambiguidade, é uma ambiguidade, né? Então ele tá fazendo uma brincadeira com a linguagem aqui. Não tem isso no português. That's right. On Ele my fez mais um IE7. E aí o cara fala, a minha direita. right side. And that's right. On your Olha que interessante. O Erickson vê que ele pestaneja. O que ele já diz? Isso mesmo. Tá errado aqui, não é isso, é verdade. Ele diz isso mesmo. That's right. Isso aí. Tá certo. É isso que o Erickson diz. E aí, imediatamente, ele repete o que o cara tinha dito. Na verdade, o Erickson, ele ia falar antes a sua direita, porque o cara disse a minha direita. O que o Erickson diria depois? A sua direita. Só que o Erickson viu que o cara reagiu, o que ele fez? Ele fez um reforço. Vamos rever isso aqui, que vocês vão ver que ele decidiu fazer o reforço antes de fazer o eco, antes de repetir o que o cara falou pra ele. that's right. Olha lá. Remember the first time we met? Yes, we were sitting not quite in this position. I was over on your left side, isn't it? That's right. On my right side. Olha lá, a minha direita. That's Aí o Erickson vai lá e faz o reforço, that's right, a sua direita. right. On your right E ele side. repete. And let's see, there's Hildgard. Olha só, aí ele diz assim, let's see. Ele marca a palavra ver. Ele tá falando ver. Então dá pra começar a perceber que ele vai querer gerar alucinações. Ele quer que o cara veja coisas. Hildgard é o Ernest Hildgard, né? Então ele tá trazendo a lembrança da posição do Hildgard. Quando ele fala da posição correta do Hildgard, o que ele faz? Ele acompanha. É verdadeiro. Sim. Além disso, é mais uma pista da memória que ele quer recuperar. Ele começa a trazer a memória e o estado começa a vir. Ele continua na revivificação, acompanhando muito bem a experiência desse cara. Over slightly to the left of the road. Yes. Olha que interessante. There's Hildgard over slightly to the left of the road. Aí ele diz que o Hildgard estava ligeiramente à esquerda. Ele marca a palavra esquerda da sala. Eu não entendi o porquê, mas ele fez a marcação analógica. Yes. In the same general relative position where Bateson is right now. Ótimo. Perceba que quando ele fala da posição do Bateson, ele faz um IE7, porque ele está comparando com a posição que o cara estava. De fato, se estava igual, é verdadeiro. E o cara faz, Mais uma vez, ele acompanhou a experiência do cara. And I don't remember where any of the others were, but they were scattered around. They were right. Tá.
Olha que interessante. Então aqui a gente já tem muita coisa acontecendo, gente. Primeiro, ele tá falando, eu não me lembro onde cada um dos outros estavam. Provavelmente aqui ele já tá querendo gerar uma amnésia, uma alucinação negativa das pessoas que estão no ambiente. Tá? Isso aqui é uma sugestão indireta. Segundo Remember where any of ponto. the others were, but they were scattered around. Mas eles estavam espalhados à nossa volta. Around. Ele tá marcando a palavra around aqui. O around, você vai ver, gente, porque ele vai começar a gerar alucinações nesse cara aqui na frente e ele quer que mude essas alucinações à volta dele. Vocês vão entender isso aqui daqui a pouco. They were rather silent as they listened to what I had. Olha que interessante. Aí ele começa a usar um amigo John. Ele tá falando aqui, gente, das pessoas que estavam na festa ontem. Mas ele começa a dizer que as pessoas na festa começam a ficar quieta e ouvir o que ele quer dizer. Olha que interessante. Então ele não tá falando das pessoas. Ele tá falando pro cara, fica quieto e ouve o que eu tenho pra dizer. They were rather silent as they listened to what I had to say to you. And one of the things I mentioned to you is Cara, isso aqui é genial, né? this question of feeling yourself. Do you recall? Olha que interessante. Aqui, ó, ele faz outra marcação na analógica. E uma das coisas que eu mencionei pra você, você se lembra dessa questão de se sentir muito bem consigo mesmo. Sentir muito bem. Feeling yourself. Do you recall? Yes, I remember. Yes. Mais um e é 7. Sim, sim. And if you remember that, do you E enquanto você se lembra, uma ligação, ele ligou, remember just what happened to you as you recalled it? You felt yourself doing what? isso aqui é uma pressuposição, tá pressupondo que vem uma vontade, né? That's right. That's right, isso mesmo, um reforço. Ele reforçou uma resposta do cara. You felt yourself going into a trance as you recalled. Aí ele tá usando meu amigo John, né? Ele tá falando dele no dia anterior, mas ele tá sugerindo, né? Você se lembra. Olha que interessante, ó. You felt E yourself você sentiu que estava entrando em transe. Tá falando assim, você sente que tá entrando em transe. É quase a mesma coisa. going into a trance as you recall. Como você se lembra. Just as you're going into a trance right now. Como se você estivesse entrando em um transe agora. É o meu amigo John rolando aqui, né? And I'd like to have you feel yourself in a different E eu gostaria que você se sentisse em uma posição diferente. position. Em uma diferente posição. Aqui, gente. Exatamente, Paulo. Aqui ele já tá deixando mais lento. A respiração do cara tá reagindo. E ele começou a acompanhar essa reação. De fato, está mais lento. Só que aqui vai começar um negócio interessante, gente. Ele vai começar a falar de diferente e de posição. Esse diferente e posição é uma ideia que ele está implantando aqui. Vocês vão ver a genialidade desse negócio. Diferente e posição. In a different position. In a different position. Uma posição diferente. Nessa sala. Ele vai alucinar coisas nessa sala. In this room that you're Nessa sala. in right now. Que você tá agora. Então, na verdade, ele estava falando do passado, mas ele tá falando do agora, porque isso está acontecendo agora, indiretamente. Ô, Rafa, o IE7, ele tem a ver com coisas que são verdadeiras. Geralmente, a gente faz o IE7 acompanhando o que acontece agora e falando truísmos, que são as verdades universais. Mas, na prática, se você tem algo que você sabe que de fato é verdadeiro, também vai dar a efetividade do IE7. Ele vai acompanhar, né? Então, acho que é basicamente isso aí, Rafa. Você pode usar o passado sim, só que o que acontece? Se você faz isso, você abre a possibilidade de erro, né? Kátia, você chegou um pouco depois, mas é isso que eu quero mostrar, Kátia. Presta atenção nisso, que qual que é a parada aqui? Ele planejou tudo que ele está fazendo. Você vai ver que ele vai começar a falar de diferente, posição, perceber diferente, ver diferente. E no fim, ele está fazendo isso por algum motivo muito específico que vai eclodir no fim, né?
Vocês vão ver isso. Na verdade, não vai ser no fim, vai ser na metade ali. Vamos lá. and close Esse ponto que eu tô falando, gente, só para relembrar, a gente chama de aspecto estratégico do Erickson, que é esse planejamento. your eyes and sleep deeply and feel Olha lá, ele tá falando do passado, mas tá falando de fechar os olhos. yourself in a different position In a different position, uma posição diferente. Ele tá, gente, semeando a ideia de diferente. in this room as if you were sitting somewhat differently. Como se você tivesse sentado de uma forma diferente. Ele tá marcando muito essa palavra. And when Vocês you podem perceber que ele tá dizendo, mas ele não tá dizendo o que ele quer dizer, gente. Ele tá se segurando. Se liga nisso. E o Gregory, quem que é o Gregory? O Gregory Bateson que tá filmando. Quando ele fala do Gregory Bateson, o Gregory Bateson está mexendo, é um E7. Ele acompanhou de novo. there right Eu acho que não, Ju. Eu não reparei. Pode ser que tenha sim. Eu não reparei, tá? Talvez se a gente voltasse, a gente conseguiria ver isso. Mas eu não vou voltar só para não estender demais. in there Gente, é muito estratégico isso aqui, viu? As intervenções do Erickson são, assim, muito cirúrgicas. and I'd like to have you feel yourself going deep Tá, então ele fez um E7 E7. E aí, ele fez uma sugestão. Né? Então ele lá, e Gregory tinha feito um E7, e Gregory ainda está mexendo lá naquilo. Sim. Segundo and I'd E7. like to have you E aí ele sugere, e eu gostaria que você sentisse isso por si mesmo. Olha que interessante, ele não diz sinta isso por si mesmo. Eu gostaria. Eu gostaria. Então, consequentemente, se você não sentir, tá tudo certo. Esse gostaria aqui, gente, ele tá fazendo a função da possibilidade, né? Você pode sentir. Né? Talvez você sinta. Sim, ele tá muito presente, né? Muito presente. Ele tá percebendo as reações do cara, né? feel yourself going deeper and deeper Se sentir a si mesmo, indo mais fundo em um into transe. the trance. Ratificação, marcação analógica. I wonder what you would like to E eu fico pensando, é um padrão, né? É um padrão hipnótico ericksoniano. Eu esqueci o nome desse padrão. Quando você fala, eu fico pensando, ele gera uma pressuposição, né? Ele joga atenção para uma ideia que não tá na mente do cara. do in the trance state. Your wordings and research, I believe, the primate. Sim, José. I'd like to have you think about that, and then I would like to have you wonder what other topic could come up. Olha que interessante. O Erickson agora ele tá marcando outras coisas que podem surgir. Então ele fala muito de experiência diferente, ver diferente, mudar. Ele vai marcar esse tipo de palavra, mudar. Vocês vão entender. Like to look over there, over there. Over there. Ele quer que o cara, no fim, alucine algo lá, né? Visualization. Olha que interessante. Mais uma vez, é uma pergunta que gera um comando embutido, né? Mais uma pressuposição aqui. Eu me pergunto, que tipo de visualização você consegue alcançar? Eu não pergunto assim, você consegue imaginar? Não, eu me pergunto que tipo de visualização que você consegue alcançar. Isso já pressupõe que consegue visualizar, né? You could achieve as you looked over there. I wonder if you could see a movie or a screen of some sort. Então, olha que interessante. Ele começou a dar sugestões indiretas de alucinação pro cara aqui. De ver em uma tela, um filme, um cinema, né? I can see a screen. You can see a screen. I'd like E aí o cara, eu consigo ver uma tela, o que que o Erickson faz? Ele repete o que o cara diz, né? E você consegue ver uma tela.
Aqui ele usou estatística, gente, mas não é estatística, é estática. Estática de TV, né? Naquela época a TV tinha estática, né? Não é da época de muitos daqui, mas é isso aí. See a table of statistics on that screen. And I'd like to have you wonder what they are. E ele marcou a palavra see, né? O ver. They're probably of no particular interest. And then I would like to have you see something besides the statistics, something of interest. Ver algo atrás. Ele tá falando de ver algo por trás. Ele vai repetir essa ideia de ver algo por trás algumas vezes. Something pleasing. Então ele não tá dizendo que é pro cara imaginar, né? Você vê que aqui ele tá trazendo memórias do cara de forma vaga, algo agradável, confortável. That's Tá right. dizendo o quê, né? Aí ele vê que o cara reage, o que que ele faz? Reforça. Isso mesmo, muito bem. And begin to see something pleasing and interesting. Very pleasing and very O dedo do interesting. cara tá se mexendo. That involves motion and activity. That's it. Aí o Erickson agora começa a falar de movimento, atividade. Isso é uma ideia que ele quer colocar aí. Motion and activity becomes transformed into something else that's less Que transforma. Agora ele tá falando de transformar. pleasant, somewhat Movimento. disagreeable. Um movimento que acontece de forma desagradável. Transformar. And it's continuing, and I'd like to have you tell me what you sense that motion as. What do you sense that motion as? I saw someone running, but they stopped running and they're on the ground. They're on the ground. Gente, vocês estão percebendo uma coisa aqui? Eu vou voltar porque vai ser importante. Olha que loucura. Eu não tinha percebido da primeira vez que eu vi, agora que eu tô reassistindo, eu tô meio impactado. Repare que o Erickson, ele tá indo de um lado pro outro. De um lado pro outro. Vocês já viram esse trechinho? Mas vamos ver de novo aqui. E de um lado pro outro que nem uma onda. Como estar em cima de um barco. Olha que doideira. Somewhat disagreeable. Lá. And it's continuing, and I'd like to have you tell me what you sense that motion as. What do O you movimento. sense Ele está that falando de motion movimento e as? ele está fazendo o I movimento. saw someone running, but they stopped running and they're on the ground. They're on the ground. E aí o cara fala, eles estão no chão. O que que o Erickson faz? Ele repete. E eles estão no chão. Ele ecoa, ele devolve. And now the ground is disappearing. It's another kind of motion, but it's area. Aí ele volta a falar de mudar o espaço, mudar. They're falling. They're falling. O cara fala, eles caem. O que que o Erickson fala? Devolve. E lembrando que o Erickson ainda tá indo de um lado pro outro. Yes, Down. Keep going down. and down. Down. And Repete o there's que o cara none diz. to frighten you. And now I'd like to have you change that Eu visualization. gostaria que você mudasse. Ele marca, mudasse essa visualização para outra coisa. Something else. Sim, ele tá gerando a ideia de movimento aqui. Por enquanto ele tá brincando com o cara e treinando fazer o cara alucinar. Ele tá treinando hipnoticamente esse cara. Só que ele tá treinando, enquanto ele treina, ele tá semeando ideias que ele vai usar daqui a pouco, né? And you discover something entirely different. Gostaria que você descobrisse algo completamente diferente. Mas o que que ele quer que ele conheça diferente, gente? I'd like to have you discover Gostaria que você descobrisse isso. O que que ele tem que descobrir, né? O que que ele pode ver de diferente? that your understanding of yes and no Agora o que vocês vão ver é o Erickson
Aproveitando, o cara ele começou a reagir, o Erickson ele vai começar a treinar esse cara a gerar movimento ideomotor. Ele não vai ficar usando muito movimento ideomotor, mas o cara vai reagir à criação de movimento ideomotor. has changed. Aí ele marca, mudou. Seu sinal de sim, sua reação de sim não mudou. That the nodding of your head now means, Ué, fala de cima da cabeça. and the nodding and the shaking of your head now means yes. And you're sure you understand that? Yes. E o cara respondeu. O cara respondeu, gente. O Erickson inverteu o sinal de sim e de não e o cara respondeu. How long do you think you'll be able to realize and understand Olha que interessante. O Erickson tá falando sobre perceber e entender coisas diferentes. that? As long as you say. As long as I say, Se o cara responde isso, significa que ele tá de fato reagindo 100% ao que o Erickson disse. Aí o Erickson ecoa o que ele falou e valida. Tanto que o cara responde temos mais um acompanhamento aqui. all right. And what are you seeing? What do you see? Marca o ver. I'm seeing waves by the seashore. That's right. And you're seeing waves by the seashore. Do you know how you happen to see those waves by the seashore? No. Would you like to know? Yes. And I'm going to talk to you, and I'd like to have you pay a little bit of attention to me. As I talk to you, do you know how you happen to see? Tá, o que aconteceu? Agora o Erickson aqui, ele percebeu que de fato esse cara tá respondendo muito bem. Quando o Erickson ele testa o movimento de um motor, inverte o movimento da cabeça, o cara tá respondendo a isso, ele vai aceitar tudo, né? Então agora o Erickson vai começar a se utilizar hipnoticamente desse cara. Até agora ele estava treinando e semeando algumas ideias. Agora o negócio vai começar a mudar um pouquinho. The waves Ah, é. Agora o Erickson vai ver que ele vai verificar se o nível de dissociação desse cara. by the seashore. You happen to understand that now. Começar a entender. And I'm Entender. Tá marcando a palavra entender. still talking to you, and you're seeing the waves by the Aí ele volta a mexer com o corpo. And do you know now? And you don't know where the waves do. Tá fazendo um movimento de onda. And they're tumbling over the rocks there. Yes, and what would a boat be doing if the boat were on the water? Could be very rough. Yes, and what would the boat be doing? Be rocking in some You'd be rocking back. Outro ponto para comentar. Perceba que o Erickson tá conversando com ele, tá falando sobre a onda e o cara traz a ideia de barco. O Erickson não colocou a ideia do barco. Aí o cara fala sobre as rochas, o Erickson repete. O Erickson ele tá sendo vago ao falar sobre as ondas, sobre o barco. Ele tá falando sobre o que é verificável, o que é mais verdadeiro, evitando falar o que não foi o que o cara disse, né? Essa comunicação vaga, que repetição é bem importante para não interferir na experiência desse cara. And forth, wouldn't it? And I told you to see a scene involving motion. And you Sim. saw Sim, ele disse isso. a running that came to a halt. And then Sim e you sim. saw Mais um é falling. 7. Acompanhou 3 vezes. And then I told you to see an area. 4 vezes. And now after you see an area, Ligou it's tudo isso. transformed into water with waves. Mais um acompanhamento. More rapid than my movements. Isn't that right? But do you see how I happened to get you to get that water? Olha que interessante. Agora o Erickson, ele começa a se gabar. Vocês não perceberam, mas não foi... O Erickson em nenhum momento sugeriu o cara trazer situações de água e de praia e de onda. O cara trouxe sozinho, o Erickson embutiu a ideia indiretamente e o cara trouxe uma memória de água, de onda e de praia, gente. Olha que doideira isso aqui. O Erickson conseguiu colocar essa ideia indiretamente ali. Vamos ver o que mais vai rolar. Quando o Erickson mostra pra ele que ele conseguiu fazer o cara reagir à sugestão de forma indireta, o que ele vai fazer? Ele vai começar a se utilizar disso. Ele vai reforçar o efeito que ele tem sobre esse cara.
and waves. All right. Now the first thing that I did was to build up movement and a not pleasant movement. Is that Sim, ele right? falou de duas situações desconfortáveis e de problema, de movimento, antes de ir para coisa gostosa. E aí, quando ele repete e fala isso que é verdadeiro, ele acompanhou mais 2 vezes. I suggest movement and then something not so pleasant. Do you recall? Mais uma vez, ele falou uma coisa verdadeira. Yes. And you didn't quite like it, did you? No. Quando ele fala e você não gostou, não é mesmo? Sim, verdadeiro, não. Né? Ou não, mas é verdadeiro para o que ele falou. And I kept on rocking back and forth. Sim, ele estava balançando, verdadeiro. And then I had you see an area. Sim, verdadeiro. And then you saw rapid movement, rocking of the waves, tumbling of the waves back and forth. Verdadeiro. But I had given the overtone of unpleasantness, and you said the water was rough. Verdadeiro. And so you fitted the unpleasantness into that indirect Agora ele está suggestion. jogando a atenção do cara para tudo isso que aconteceu e ele vai utilizar. Or don't you recognize it as suggestion? Olha que ele fala, ó, você tá vendo que você respondeu a isso? Isso é porque você tá hipnotizado, isso é sugestão. Fui eu que fiz você reagir e você nem percebeu. Yes. You do Então ele not não só gerou, ele fez o cara perceber e se impressionar. E aí ele faz um sim e é 7. I see that as a suggestion, yeah. You see that as a suggestion now. Olha que interessante, a crença do cara é de que isso foi uma sugestão. Tá reforçado, a expectativa dele tá lá no alto. How now shall we change it? Because we don't need Olha lá, como devemos mudá-lo agora? Mudá-lo, não alterar. Mudá-lo, change it. to have the waves rock. Agora que não precisamos mais dele. Dele o quê, gente? Gente, dele o quê? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Erickson tá falando da depressão, dos sentimentos ruins. E agora você não precisa mais dos sentimentos ruins. Vocês vão ver o que isso aqui vai desenrolar. Anymore. Something more still. Something more still. E aí o Erickson repete o que ele falou. Ah lá, o cara fala, aham, e é 7 mais uma vez. For example, the snow on the mountain top. And it's rather still there, isn't it? It's a Agora ele tá quiet sugerindo day. calma. It's a beautiful sight, isn't it? Yes. E é uma vista linda. Sim. Something very, very beautiful. And those mountain prominences. And the valleys. And the lines of the mountains Aqui, ó, ele marcou a palavra linhas das montanhas. Linhas. Isso é importante, essa marcação, porque agora ele vai começar a falar sobre linhas, gente. horizon. And the lovely hues. And now Cores. Eu não sei, não lembro que palavra ele falou, mas percebo que ele tá falando de coisas prazerosas também agora. Agora ele parou de falar de problema, tá falando de prazeres, coisas boas, né? E linha. think of something else. Ele não diz assim, pensa em tal coisa. Ele diz agora, pense em outra coisa que lhe dê prazer. Ele dá a oportunidade do cara preencher esse conteúdo. Não é o Erickson que tá dizendo o que vai dar prazer, né? O cara tá trazendo o que significa prazer pra ele. Pleasing. Pleasing, prazeroso. See. It's E o que você vê. Ele quer que o cara veja. something different. Algo diferente. Diferente. Ele tá marcando diferente. Totally different. Totalmente And what you diferente. see. O que você vê. I see a book. You see a book. Yes. Aí o cara, eu vejo um livro, Erickson. Você vê um livro. Acompanhou. É um eco. And where is that book? It's on the book. Olha que interessante. Agora o Erickson ele tá fazendo revivificação. Ele tá fazendo o cara entrar dentro da própria lembrança ou dentro da experiência interna dele. Tá fazendo perguntas específicas de dentro da experiência dele. Sim, Valdinei, ele tá sendo direto no processo e essa é a parte mais legal que vai acontecer. Por que ele tá sendo direto? Porque o cara tá reagindo bem. Mas, ao mesmo tempo, o movimento terapêutico aqui ele tá fazendo, semeando ideias. O movimento ele tá fazendo indiretamente. Store.
And what is in the book? Words. Yes, what else? It's talking about a war. It's talking about a wall. Yes. What wall? E olha que interessante, Olá. gente. O Erickson pediu uma situação confortável, gostosa. E vem uma memória que o cara tá lendo sobre guerra. Olha que doido isso, né? Meio paradoxal, inicialmente. War. The last war. Yes. O Erickson repete. E é And sério. what pleasant scene. Só que aí o Erickson percebeu, pediu uma cena agradável. E o cara traz uma cena que tá lendo um livro de guerra, né? Ele pergunta sobre. Ele não lê a mente do cara, né? Ele pergunta. Comes to mind now. Só que é interessante, né? Às vezes, de fato, vem uma cena desconfortável. Ele não sabia. Então ele marcou, né? Agora. Different people in a room. And who are the people? What are the people? They're soldiers and girls. Soldiers and girls. Repete, é 7. And they're dancing as well. And they're dancing. Yes. Now, how did you get from the mountain to a different thing, to the book, to the war, to the soldiers, to the girls, to the dancing? I came down the mountains in Austria, Yes, and there were indications of the war. yes, And this brought on the present scene of the war yes. in some Nazi club, I think, in London. Eu não sei se de fato ele vivenciou a guerra aqui. Eu não posso validar essa informação, Valdinei. Talvez o cara de fato tenha vivenciado uma situação de guerra, porque aqui a gente está falando de 58. A guerra tinha acabado há pouco tempo atrás, né? Ô, Roberto, eu falo Oi. a guerra interna dele, com a depressão dele, entendeu? Pode ser, então, eu entendi que existe essa metáfora que pode ser óbvia ali. Sim, Valdinei, pode ser. É que eu não sei se de fato existe essa memória aí ou se ele tá forçando a criação disso. Porque ele falou da montanha, né? E isso vai ser utilizado também. In that room, Mas faz sentido, Valdinei, com certeza. what part of that scene in the room reminds you rather directly of the mountain scene? I think the fact that this room is on top of a building, we had to go up many stairs, and a lot of time. Tá, olha que interessante, o Erickson sabia que trazendo a sensação agradável da montanha, isso puxaria outras memórias similares. Então, Erickson agora começou a perguntar como que se relacionava aquelas duas memórias e como que uma memória puxou a outra. What would in that room suggest the mountain? Now look at every object, animate, inanimate, in the room, and just look at all of them. I see Yes? there's an advertisement there for ice cream, and on that advertisement there's a mountain drawn in white and pale blue. And that's how? I think so, yes. Now, what does the advertisement read? It says buy Walls ice cream. And now, where is that advertisement? This is on the counter at the back of the place where you can get some food. And where is this room really? This is in London. This is in London. Olha que interessante. O Erickson estava falando muito desse lugar. Desse lugar, um diferente lugar. Desse lugar, um diferente lugar. E aí, o que ele tá fazendo? Ele tá levando, gente. Olha que doideira. Ele tá levando o cara para lugares diferentes. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele está levando o cara para de lugares diferentes com experiências agradáveis. Lugares diferentes com experiências agradáveis. All right. Now, what else in the room? Quite different reminds you of the mountain. Diferente.
Animate or inanimate? There's one person there who looks very sunburnt. Yes. Perhaps he's been skiing in the mountains, I don't know. Mm-hmm. He might have been. He might have been. All right. He has that suntan which only comes from skiing in the mountains. That combination of suntan and windburn. Ele repete, é 7. O cara valida, sim. Isso mesmo. And what year is this? Agora, o Erickson tá testando a dissociação do cara. Ele vai começar a fazer regressão. Ele já evocou recursos de lugares confortáveis diferentes. Lugares confortáveis diferentes. I think 1948. Olha que interessante, eles estão em 58, na verdade. Aí o Erickson pergunta que ano que é, o cara responde que eles estão 10 anos antes. Ou seja, o cara já está dissociado, já fez regressão. O Erickson, gente, ele não vai fazer regressão com o cara consciente, ele vai fazer a regressão com o cara incorporado, com o cara sendo uma criança. Quer dizer, um jovem, não sei, não, quem não era tão jovem, né? You're the person at the table who I'm talking to. That's right. Olha que interessante, o Erickson, ele deixou o cara completar quem era o Erickson na memória. E aí, quando o cara responde, o Erickson valida, é isso mesmo. Maybe sometime again we will meet. Maybe. You never can tell. No. And what would you like to do in 1950? Os anos de 50 já passaram na realidade, né? Perhaps go skiing with you? Perhaps so. I think it'd be interesting. Yes. And where do you think we might go skiing? Ele respondeu que ele era um cara. O Paulo perguntou o que o cara respondeu. O cara respondeu, Paulo, que ele era um cara que eles estavam conversando na mesa. O cara que estava conversando na mesa comigo. We could try Switzerland, I think. It'd be a nice place. I think so, yes. How long have you been skiing? For about 4 or 5 years. You really like it? Very much, yes. O Erickson provavelmente sabia que o cara esquiava e ele usou montanha como fonte de recurso. Isso é naturalismo e utilização, né? And in 1952, what do you think you'll be doing? 1952. I'll be trying to get into university, I think. You will. I think so. E o Erickson se divertindo e rindo, né? No fundo. Which university do you think you'll try? London. London. Of course. Yes. Oh, there are other universities, aren't there? Yes, I agree. É 7. How many other universities are there, according to your standards? You mean as far as England is concerned, not elsewhere? No, elsewhere? Well, top 3 in England. That's Oxford and Cambridge and London. Yes, but you mentioned the word elsewhere. Well, I agree with the university. Olha lá, outside em of England. outro lugar. O Erickson ele conseguiu achar uma brecha para falar e marcar outro lugar. Outro lugar. Mentioned the word elsewhere. Well, I agree with the universities outside of England. Oh, you agree to that? And where might I think that there were universities? I don't know about that. No doubt you think there are good ones in England. Yes, I think that. I actually do think that. Well, where else would you say there are good universities? Well, where else could I say that there are good O Erickson não diz, né? Ele pergunta pro cara. You could say America, you could say Germany, you could say France. And could I say Germany?
Yes, you could say journey. I could say it. Yes. But would I? Sim, ele tá dissociado, incorporado, conversando, Kat. Well, that depends upon your feelings on this matter, I think. I mean, there hasn't... Would I say friends? I don't see why not. You're being just a bit academic about it, aren't you? Perhaps so. I mean, it's not exactly Mais um the trocadilho do Erickson. time when universities are at their best. In That's these right. countries, but And where would they be at their best? At the best, no melhor. England and America at the moment, I'd say. Mm-hmm. Whereabouts in America? Harvard, especially. Harvard especially. Yeah. Where else? Yale, Cornell. And these are the only three one seems to hear about in London. Although I hear of many more. Undoubtedly, there are Undoubtedly. many more. Ele devolve, é 7. The mountain views are very nice, aren't they? E é And 7. wonderful. And skiing is very nice. Yeah. Mais uma vez, acompanhando. And if you were to choose a university in America, well, Agora ele tá falando sobre escolher uma universidade. Sobre escolher um lugar diferente. Escolher um lugar diferente. what you call It depends what I went for, I think. If I went for just a matter of sort of looking around, I'd always choose one near the mountains. where, for example. I don't know, Cornell hasn't too many mountains near it, I don't think so. It's got lakes. But you can't ski on lakes. No, you can't. I think I'd have to try somewhere west. Olha I que don't know them very interessante. well out there. Agora ele tá falando de ir pra um lugar diferente. Well, there are mountains there. Very fine mountains, so I think. And now let us change the scene. Olha lá, vamos dar a oportunidade de mudar, change o cenário. Let's see a mountain. Aí ele aponta. Por quê? Porque ele quer que o cara alucine, né? Right there, a mountain scene. And I'd like to have you see all of that in the Eu distance. gostaria que você visse tudo isso à distância. And it's approaching October. Aí ele tá avançando no tempo, Leaves are turning color. enquanto olha pra montanha. And I'd like to have you see that mountain symbolize something. Ele tá gerando uma reflexão Symbolize se o recurso que a montanha simboliza algo. in relationship to something in front of that ice cream advertisement. What do you see? I see É o cliente de olho abertaço, alucinando, achando que tá na frente da montanha, né? something rather cold, austere, something that's very definite. And the lines Aí ele marca, e as linhas? Ele fez uma marcação na palavra linhas. of that mountain scene are changing in the shadows. Linhas, ele não falou change, ele falou changing. Mudando. Não é mudam, é mudando. E ele marcou. Linhas mudando. Linhas mudando. They're changing until E as you sombras can see estão more mudando. clearly. E você consegue ver com mais clareza. What it is. I see a girl. You see a girl.
Yes. Ele repete, e é Yeah. 7. Mais uma vez. And she's sitting there at the counter. And she's talking to me. Yes. O cara é durinho, né? And how is she clad? She's wearing dark green. She has very black hair. Wavy hair. And what about her cheeks? And her neck? I think olive color would be the best. Mm-hmm. How did you first see her face and neck? As olive colored. Definitely. Was that the way you saw it first? Yes. And what did you mean, cold? Well, that was more the look on her face, I think. The look on her face? Yes. Now, how did you get from that mountain in the ice? Aí olha que interessante, ele tava no problema, ele já jogou o cara pra montanha, que é recurso, e jogou o cara pro anúncio de sorvete, que é recurso. Disparou, o problema foi recurso e recurso. Green advertisement to a girl. Mainly through the symbolism, because in the symbolism I saw many of the qualities that she had. What were those qualities? Bom, o cara falou algo que é um recurso, algo positivo. O que o Erikson faz? Expande, né? Veio de dentro, então vamos expandir. Qualities of independence. And do you recall the words that I used in describing that original mountain? Agora o que vai acontecer? O Erikson embutiu dentro da cabeça desse cara a ideia de independência. Se não me engano é isso. E agora ele vai usar essa sugestão que ele deu para reforçar a crença que o Erikson hipnotizou ele. Something standing by itself. By itself. Just the one By mountain. itself. And snow on the top. Yes. And still. And no movement. Definitely. And then lines. Mm-hmm. Big curves, did I? No. No, I didn't. No, I don't think so. No, I didn't. I was very careful to avoid that word curves. O Erikson em nenhum momento falou de curvas, mas ele falou de linhas mudando. Linhas mudando. Linhas mudando. And I needed to give you time to build up that original suggestion. É ele se amostrando aqui, né? Because I wanted you to see that mountain transformed into curves and lines. Aqui, ó, tudo que o Erikson fez antes, gente, desembocou aqui. O Erikson de fato queria fazer o cara enxergar curvas. Without saying the word curves. The coldness, the stillness of the snow. And by itself. Ele tá repetindo o que o cara tinha dito que parecia recurso, né? Que gerava resposta boa no corpo. And by yourself, por si mesmo. O por si mesmo é uma ideia que ele começou a semear agora há pouco, né? And then the lines that could change. And the hues and the colors, and it's autumn. O que ele tá fazendo agora? Ele tá avançando no tempo. Yes. Now do you see? Yes, I see. Aren't you pleased with your ability to pick up those little cues? I am. I think it's so delightful to do. O que o Erikson fez? O Erikson fez o cara perceber que ele estava reagindo a mínimas dicas da comunicação do Erikson. O Erikson fez ele perceber que ele embutiu a ideia de curva e de algumas outras coisas na mente dele sem nem falar diretamente. Isso está reforçando a ideia de que ele está hipnotizado. That. And I think Andre White's not. Who is he?
You don't really know, do you? Who am I? Olha que interessante, agora ele vai fazer outra regressão. You're the person that I'm talking to at this table. That's Ele repete, a pessoa que eu tô conversando nessa mesa. What year is it? 1950. Mm-hmm. And would you like to Você gostaria. Né? Trouxe um gostaria marcado aqui. change of time? This is a curious conversation to get into, isn't it? Yes. You don't mind, do you? No. Aí ele trouxe a ideia de curiosidade e convidou o cara pra se lembrar como criança. It would be interesting to experience a change of time. I think so. Olha que interessante. Aqui ele tá sendo. Isso aqui é uma arte, gente. É uma arte. O Erickson, há 1 minuto atrás, ele estava falando da mudança da estação. Ele estava falando que estava vindo outono e passou os meses, inclusive foi pro ano de 50, estava em 48, ele mudou a estação 2 vezes o outono, ou seja, passou 2 anos, e o cara disse que de fato tinha passado 2 anos. Só que a mudança do tempo, do clima, é uma ambiguidade. É uma ambiguidade, porque pode ser qual tempo? Pode ser o tempo da minha vida, do passado, né? Vamos voltar. Então ele tá falando de uma mudança de estação ou ele tá falando aqui de voltar para o passado? Read about it in science fiction and we think about it in our fantasies and we have it in our dreams. Agora ele vai focar em fantasies, fantasias, sonho. And in our dreams we can dream that we're small children. Aí nós podemos sonhar, ele marcou sonhar como criança. Sonhar, criança. Olha que interessante. Então ele tá dando a ideia indireta de que ele vai ter como se fosse um sonho e vai viver a experiência de ser uma criança. Ele não tá dizendo regrida e seja uma criança. Olha que legal isso aqui. Vou até voltar um pouquinho. Our fantasies and we have it in our dreams. In our dreams. And in our dreams we can dream that we're small children. Que somos criancinhas. And I can dream that and you can dream. E eu posso sonhar com isso e você pode sonhar com isso. Olha aqui, é uma possibilidade. Ele está dizendo possibilidade de forma indireta, falando de alguém, mas dizendo assim, cara, você sonha com isso. Dream that. And in the dream you feel yourself. E agora ele já até mudou o tempo verbal. E no sonho você sente. Ele tá falando, você pode sonhar. Agora ele tá falando, no sonho você sente. Como se o sonho estivesse acontecendo. A small child. Uma criança pequena, né? Sim, ele se aproximou muito, né? Como se de fato algo fosse acontecer, uma mudança ali, né? Sense yourself a small child. That's right. Aí ele sugeriu, ele viu que a fisiologia do cara mudou, percebe que o cara se soltou na cadeira, A small child. vai se soltar, ó, And you sense yourself a small child. agora. That's right. Soltou o ombro. That's right. Isso mesmo, muito bem. And what is 2 your reforços. name? God. Perceba que agora ele já tá usando outro nome dele. Ele não estava se apresentando como Gordon. Inclusive agora ele mudou a fisiologia. Ele tá agindo como uma criança. Mudou o tom de voz e todo o resto, né? And how old are you, Gordon? 9. And who am I? I don't know. I've not met you before. Realmente não sabe, né? You haven't met me before. Well, that's all right. I'm a friend of some people you know very well. Maybe Tá, o Exxon tá embutindo ideias aqui pra esse cara. Ele voltou, só que como ele disse que ele não conhece o Erickson, ele tá querendo associar a imagem dele à imagem de alguém seguro, a imagem de alguém que ele pode confiar. Então, ao invés dele falar alguém que pode confiar, ele pergunta pro cara.
E o cara vai trazer. O que ele vai fazer? Ele vai validar. You can guess who they are. Mr. Maudsley. And someone else. Ele trouxe um, ele vai trazer mais uma fonte de recurso de confiança, né? Para confiar em quem? No Erickson. John Maudsley. You're pretty good at guessing, aren't you? Olha que interessante, gente. Aqui o Erickson, ele tá construindo a personalidade desse cara. O Erickson aqui, ele tá trazendo a ideia de confiança, porque é como se ele estivesse agindo como um pai, ensinando lições para esse menino. E aí, olha que legal, ele tá focando que esse cara é bom em resolver enigmas. O foco dele é no positivo. Ele tá validando a criança. Someone else. John Maudsley. You're pretty good at guessing, aren't you? E o cara fica todo Aren't you feliz. pleased? Aí ele percebe que o cara fica bem, ele pergunta se agrada. O que o Erickson faz? Foca na sensação positiva. It's nice to guess right the first two times, isn't it? E é 7. Olha ele agindo como criança aqui, What ó. did you do yesterday? Oh, at school yesterday. You did? Yes. Did you Ele vê que esse menino tá olhando pra baixo, que ele tá borocochô. enjoy it? Well, sort of, not too good. Not too good? No. Why? Well, it's, Ó a cara de sem vergonha desse Erickson. Olha a cara de sem vergonha dele. Ele percebeu que ele acertou. E que tudo que ele queria tá rolando aqui agora. Agora é o ponto que tá rolando o que ele queria. Aí ele olha pra galera dizendo assim, ó, aqui, ó, consegui, ó. Olha a cara de sem vergonha. Ele vai olhar pra oh, câmera. at school yesterday. You did? Yes. Did you enjoy it? Well, sort of, not Acho que too agora. good. Not too good? No. Why? Olha lá. Well, it's, really I'm in sort of fight with the other lads, you know. You don't feel bad about it, do you? Olha que interessante, o Erickson tá fazendo papel de pai. Ele tá conversando com uma criança que tá tendo problema com garotos que fazem bullying na escola. Well, no, I wouldn't, but he got lost. I would have felt bad about it. Mm-hmm. Well, you know, Gordon, someday you're going to grow up. Do you know that? That's what my dad keeps saying. Olha como tá embutido na personalidade, né? O pai, o efeito do pai nesse cara. O Erickson tá tendo que passar por cima e abrir possibilidade que o pai fechou pra esse cara. You are going to grow up. You know, time is changing. Look at this hand of mine. That's it. Time is changing. And the years are going by. And very soon, I want you to rouse up, wide awake as you would be on Dia 28 de novembro de 58 é o dia que eles estão. November the 28th, 1958. Now close your eyes and wake up as wide awake as you will be on November 28th. Ou é o dia anterior, não just sei. before you eat dinner. Hi. Eu acho que é o dia anterior. Hi. How are you? Oh, fine, thanks. A little sort of hot, I think, under these lights, but otherwise quite in good shape. Quite in good shape. Mm-hmm. Acompanhou. And what are you going to do on Thanksgiving Day? I'm going out to dinner, that's the main point. You are? Yes. The main point is Agora, gente, ele vai lacear tudo que foi feito. Excellent, thanks. Tudo que ele sugeriu até agora vai acontecer em um movimento que vai rolar agora. Daqui a pouquinho, na verdade. Giving, so I get it. We don't sort of celebrate this back in England, but I think it's quite a good idea. Gente, olha que interessante. Do que esse cara tá conversando com o Erickson aqui? Ele tá conversando sobre fazer algo diferente. Algo que ele não está acostumado. Fazer algo diferente. Na Inglaterra não tem ação de graças. Eles estão nos Estados Unidos. And have you arranged it so that you'll have several invitations to dinner on Thanksgiving Day? No, just the one. I think the one is enough. Well, Tá, o Erickson fez uma pergunta aqui de forma simbólica. E o cara não reagiu à pergunta simbólica. Quando o Erickson tá falando de ação de graças, ele tá falando sobre possibilidades, né?
dinner? Só que o cara não aceita. No, just the one. I think the one is enough. Well, I can remember a friend of mine who accepted Olha lá, eu me lembro de um amigo meu. Aí ele vai falar do amigo dele. early Thanksgiving dinner because they had a plan. His hopes Aqui é o meu amigo John. for the afternoon. They just invited him for an 11 o'clock Thanksgiving dinner. His other friends invited him for 4 o'clock Thanksgiving dinner. So he attended that. Then some others had a late p.m. Aqui ele tá gerando uma confusão, mas tá falando de estar num jantar em refeições de ação de graça em horários diferentes. Ele tá falando de estar Gente, ação de graça aqui é um símbolo, né, de algo gostoso, positivo, algo diferente. O Erikson tá trazendo a ideia que ele pode ter várias experiências diferentes, e não só uma possibilidade. skipped into heaven, and he ate nobly at all 3. E ele comeu magnificamente. Little more than I could do, I think. Well, you've never tried it. Olha que interessante, o cara tá respondendo de forma indireta aqui ao Erikson. O Erikson, o tempo todo até agora, gente, ele estava embutindo a ideia de que esse rapaz poderia experimentar as coisas de forma diferente. Isso foi representado no jantar de ação de graças, né? E o Erikson tá querendo abrir possibilidades e gerar processos inconscientes de forma indireta para que esse cara não fique limitado só ao que ele acha que é certo ou como ele sempre fez. Né, que o Erikson tá querendo que esse cara esteja aberto a novas experiências. One thing I'd like to try 3. I think 1 is usually enough. Or from last year, 1 was certainly enough. Well, I've only got one bit of advice on that. Always take your second, third, and fourth helpings along with the first. E olha que interessante, aqui ele tá falando com o inconsciente do cara, né? Que você pode tomar a primeira refeição, a segunda, a terceira e a quarta. Ao mesmo tempo, gente. Second, third. O inconsciente, de fato, ele pode ter todas as experiências ao mesmo tempo. O Erikson tá falando com o inconsciente do cara, fala assim, cara, pega essas possibilidades que você criou, experiencia todas. Ele tá fazendo o processo inconsciente aqui. Third and fourth helpings along with the first. Ao mesmo tempo. That way, there's no possibility of being frustrated or disappointed. That's right. By the way, do you think E o cara responde, sim. you'll go into a trance this afternoon? Go into a trance this afternoon. Ele vai reinduzir. I've been into a trance. You have? I'm certain I have, yes. Why are you certain? Sempre que ele começa, você tem certeza? É porque ele quer reinduzir a pessoa. Well, I can recall some of the things I've been doing. Mm-hmm. And have you been watching Gregory? Gregory Bates. Go all about Gregory there. Go on, Gregory now. Just forgetting about it. Olha que interessante. Forgetting about, se esquecendo. I'm really not that charming a conversationalist. Just very quiet soul. Mm-hmm. Oh, it's nice to see him working, isn't it? Yes, definitely. It's good for him. Takes his mind off what you and I are talking about. Well, oh, she's giving me some kind of signal, but I've been too busy to pay attention to what it is. I think he said 1 or something. I don't know quite what he meant by this. Learning what is what. Now, do you remember when you went back into a trance? Tá querendo fazer uma revivificação. Yes, I think I recall most of the things. We were discussing Andre's and smoking, weren't we? Tá, olha que interessante. Na verdade, o Erikson agora, ele tá quebrando estado. Ele tá falando de algo que aconteceu logo antes de começar a indução. Né? Falou do André fumando. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Quando o Erikson ele faz uma mudança de tema muito brusca, geralmente ele quer buscar uma amnésia. One-way mirror. That's right, yes, regarding how this was a silly thing to do. Under the one-way mirror. Silly thing to do. Well, he even thought not even to breathe behind my love. No, certainly not move, I think. But Do you I feel you're wide awake now? feel so, yes. You're quite sure of it. Yes, I'm certain. As far as I know, yes. Beginning to have doubts. Just a few down. Mm-hmm. All right, well then lose the doubts. Gente, ele perguntou se ele tinha dúvida, se ele tava entrando em transe.
E só que isso também fica ambíguo nesse contexto, né? Dúvidas o quê? Se eu tô em transe ou sobre dúvidas sobre a minha vida, né? Fica bem ambíguo essa sugestão. Fine. If you say so, fine. Well, I wish they'd get around to letting us know whether we Só que, de fato, pelo visto, ele aceitou a sugestão. O inconsciente reagiu muito bem a essa sugestão, né? Just a few down. can. All right, well then lose the doubts. Fine. If you say so, fine. Well, I wish they'd get around to letting us know whether we can leave these hot seats. Yes, hot lights anyway. Mm-hmm. But some noises going out and Muito bom, muito bom. Terminamos. Terminamos. É óbvio que ninguém aqui vai replicar isso daí. É óbvio que isso aqui foi uma intervenção pontual, não foi um processo terapêutico, né? Ele estava em uma festa, inclusive, quando surgiu isso daqui. Mas o que eu quero que vocês foquem aqui, gente, foi principalmente, primeiro, o aspecto estratégico. Tudo ali já tinha sido pensado antes de começar. O Erickson sabia o que ele estava fazendo e planejou fazer isso daí. Segundo, ele semeou todas essas ideias de forma indireta. Como? Marcação analógica. Eu não sei se vocês separaram, mas a marcação analógica foi algo essencial nessa intervenção do Erickson. Né? Inclusive, ele semeou as ideias todas nessa intervenção por meio de marcação analógica. Ele usou muito a revivificação. Revivificação, excelente estratégia. Né? Vocês viram aqui uma forma que o Erickson fazia muito esse tipo de regressão no passado. As pessoas não falam. Mas a gente tem várias demonstrações do Erickson trabalhando assim em regressão. Ele faz a pessoa voltar a ser criança e ele age como pai, complementando o aprendizado que ele não teve. Então, vou dar um exemplo, um caso clássico do Erickson, gente. É a menina depressiva, ela não conseguia se relacionar amorosamente com homens. Devia estar lá nos seus 20 e tantos anos, estava nervosa porque ela não conseguia nem ser tocada. E aí, o que que aconteceu? A mãe dela morreu, gente. O Erickson, ele fez uma regressão, ele descobriu que a mãe dela, quando ela tinha, sei lá, seus 8, 9 anos, ela dizia assim, cara, não deixa ninguém te tocar, pelo amor de Deus, você não pode ser tocada. Ela aprendeu muito bem com a mãe. Só que a mãe não teve a oportunidade de completar esse aprendizado que uma garota de 13, 14 anos aprenderia diferente. O que que o Erickson faz? Ele regride, vai para a idade e ensina aquilo que não havia sido ensinado. Ele age como um pai funcional. Isso é uma prática muito parecida, gente, com o que a gente faz dentro da... Como que é o nome daquela prática da TCC? Tem um tipo de TCC específico que faz isso. A terapia do esquema. A terapia do esquema é exatamente isso daí. Inclusive com hipnose. Né? Muito bom, muito bom. Tá, gente, acho que é isso. Meio maluco essa intervenção, né? Mas sempre que eu vejo o Erickson, eu me inspiro um pouco.